Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor William e nessa dica de hoje eu vou explicar quando e por que uma palavra possui acento. Na língua portuguesa, muitas palavras possuem acento para indicar qual é a sílaba mais forte. Diferente de outras línguas que não possuem acento, a nossa possui e nós precisamos entender quando e por que ela possui acento, porque existem algumas regras para que tenha ou não tenha, certo? Eu não estou aqui para julgar se essas regras estão certas ou erradas. Eu estou aqui para mostrar para vocês qual é a regra, porque existem algumas regras e espero que vocês compreendam. Antes disso, peço para vocês curtirem, peço para vocês compartilharem, comentarem, se inscreverem aí para que eu continue fazendo vídeos e solicite também um assunto para que eu possa gravar. Bom, pessoal, então, para começar, para nós sabermos quando uma palavra possui acento ou não, nós devemos saber a separação das sílabas. Olhem para as palavras que tem aí no quadro. Essas palavras, elas são separadas não conforme o conjunto de letras. Uma separação de sílabas tem a ver com o esforço que nós fazemos para falá-las. Quanto maior uma palavra, mais esforço a gente tem que fazer, certo? E quando uma palavra é mais pequena, menos esforço a gente faz. Uma palavra muito grande tem muitas sílabas, porque são muitos esforços. Então não tem a ver com a quantidade de letras, tem a ver com a quantidade de esforços que a gente tem que fazer para falar. E claro, vai ter a ver com a quantidade de letras, porque quanto mais letras, mais esforço faz. Mas não é o número de letras que define o número de sílabas e nunca uma sílaba vai ter um número exato de letras. Tem sílabas que tem 3, tem 4, tem 5 letras. Então a gente precisa observar isso e ver quantos esforços a gente faz para falar uma palavra. Então, separação de sílabas depende do esforço de uma palavra que a gente faz para falar uma palavra. Tá? Vamos pegar aqui alguns exemplos. A palavra arca são dois esforços, ar e cá. A palavra cachorro são 3 esforços, cachorro. E percebam que o som do or e o som do ro são sons diferentes, por isso que eles ficam separados. Por isso que toda letra que é igual ela é separada, porque ela tem a ver com uma outra letra que vem depois ou que veio antes, e esse som ele vem de um esforço que já estava começando. Então, esse R que está aqui, na segunda sílaba, ele é o R que tem a ver lá com o CHO. Então, ele vem do chor. E esse outro R na terceira sílaba, ele tem a ver com o som do ro, que é outro som, outro esforço. Então, cachorro. Então, por isso que a gente precisa separar esses dois R's. Aí temos barco, burro, que tem a mesma explicação ali de cachorro, do R e R. Anjo, braço, e assim vai indo. Assado, né, que tem essa mesma regra de burro e de cachorro, do AS, que é som diferente de SA, são dois esforços diferentes. Passarinho também tem isso, né? Percebam que o NHO é um esforço só, nho, porque ninguém fala passarinho, fala passarinho, não dá para separar o NHO. E assim vai indo, pessoal. Elefante, então a gente tem 4 esforços. Jara, 2 esforços, tem o jar e o ra, são esforços diferentes. Palco, são 2 esforços. Transporte, olha que interessante. A palavra transporte tem uma sílaba em que para a gente falar 5 letras a gente precisa de um esforço. Trans. Podem perceber que eu só sai da minha boca uma vez o ar. Trans. Eu não preciso quebrar essa sílaba no meio porque ficaria estranho. Ninguém fala assim, olha, hoje eu vou de transporte. Hoje o transporte estava cheio. Não, a gente fala transporte. Tudo junto. Então não tem como quebrar e falar transporte, né? Ou transporte. Não dá. É engraçado? Eu sei que é engraçado, mas eu estou tentando explicar para vocês que essa é a forma que a gente tem que fazer esse teste para saber quando vai a separação de sílabas.
Se eu não tivesse explicado isso, tenho certeza que muitas pessoas iam pensar que transporte tem a separação no TR e A, né? Ou do TR, depois o ANS, então tem que cuidar com isso. Baú, por exemplo. Baú, a gente tem dois esforços para falar, o ba e o u. Baú. São duas vezes que minhas cordas vocais precisam trabalhar, juntamente com a minha boca, lábios, língua, dentes, nariz, para poder formar essas sílabas. São dois trabalhos das minhas cordas vocais. Diferente da palavra bom, por exemplo, que é uma sílaba só. Bom. Você não precisa fazer mais do que um esforço. Pluma, são dois esforços. Pluma. E o trânsito, transito. São três esforços. Então, a separação das sílabas tem a ver com esforços de uma palavra, tá bom? Já a sílaba tônica é a sílaba mais forte que tem nessa palavra. Vocês perceberam que uma palavra tem várias sílabas, então quando a sílaba for a mais forte, toda palavra tem essa sílaba mais forte, então quando a gente tiver ela, a gente vai ter 3 tipos de sílabas tônicas. Ah, professor, então significa que tem uma sílaba mais forte, mas como a gente vai descobrir que essa sílaba é mais forte? A sílaba é mais forte porque a gente precisa de mais esforço para falar essa sílaba, tá bom? Por exemplo, a palavra parabéns. Qual é a sílaba que você mais se esforça para falar? É a pá, o rá ou bens? Ah, tem uns que vão falar, professor, é o rá. Então a gente fala parabéns. Não. Ah, uns vão falar que é o pá. Ah, então a gente fala parabéns. Parabéns. Não. A sílaba mais forte é o bens. Parabéns. Certo? Aí não fica estranho. Então, quando a sílaba mais forte for a última, nós temos uma oxítona. Se a sílaba mais forte for a penúltima, nós temos uma paroxítona. Por exemplo, a palavra escola. Escola. Qual que é a mais forte? É o có. Tem uns que vão dizer assim, mas professor, não é o lá mais forte? Não, senão ia ficar escolar. Ah, professor, mas não é o es o mais forte? Não, vai ficar escola. Escola. Então não dá certo. É o escola. O có é mais forte. E se uma sílaba mais forte for a antepenúltima, nós temos uma proparoxítona. Por exemplo, a palavra música. Música. Aí nós vamos falar assim, professor, mas não é o zi o mais forte? Não, porque ia ficar música. O zica, entenderam que o foco é o zi, música. Não dá certo. Ah, professor, não é o K o mais forte? Não, ia ficar musicar. Porque ninguém fala musicar, a gente fala música. Então, por isso que ela é uma proparoxítona, porque a antepenúltima sílaba, a terceira de trás para frente é mais forte. Terceira de trás para frente é a antepenúltima. Segunda de trás para frente é penúltima e a primeira de trás para frente é a última. Alguns podem perguntar assim, professor, mas tem a quarta de trás para frente? Não, nenhuma palavra da língua portuguesa possui a quarta sílaba mais forte de trás para frente. Sempre é da primeira, segunda ou da terceira. Agora, vamos ver quando uma proparoxítona possui acento? E a boa notícia é que sempre. Querem ver? Ó? Música, concórdia, lâmpada, régua, água, pássaro, médico, exército, árvore, quilômetro. Todas elas possuem acento. Todas elas são proparoxítonas porque a terceira traz para frente, a antepenúltima é mais forte. E não importa se termina com A, com O, com G, com H, com W, sempre vai ter acento, tá bom? Aí você deve estar se perguntando, professor, mas você falou que depende da letra que termina, então? Sim. Por exemplo, as paroxítonas. Percebam que está de amarelo as terminações que são únicas que possuem acento, tá bom? Por exemplo, ali a palavra açúcar. Açúcar termina com R. Quando é uma paroxítona que termina com R, vai acento. Açúcar. Qual é a sílaba mais forte? É o su. Termina com R? Sim, então vai acento. Quando termina com us, também. Por exemplo, vírus. Vírus termina com us, a sílaba mais forte é o vi, então vai acento. Já a palavra cadeira termina com a e é uma paroxítona, então não tem acento. Podem ver ali na lista de palavras que possuem acento, nós temos o a, mas não temos o a. Então, cadeira, o D é mais forte, paroxítona. Termina com a palavra, não vai acento. Mesa, mesa, o me é mais forte que o za.
Então podem perceber que não tem acento. Já as palavras órfão, bíceps, amável, automóvel, lápis, repórter, revólver, pólen, caráter, imã, tórax, íons e álbum. Todas elas possuem acento, porque ela é uma paroxítona e termina com letras diferentes, tá bom? Então, todas as paroxítonas que terminam com x, l, us, an, ere, ão, n, ps e ons, e também is, tá? Por exemplo, a palavra lápis, elas possuem acento, né? Então pode terminar com is também para ter acento. Tá? Então essa é a regra. Não entendeu? Pausa o vídeo, assista de novo, que você vai descobrir. Vamos para a próxima. As oxítonas também possuem acento quando terminam com certas letras. Somente vai ter acento aquelas que terminaram com A, E, O, em. Ou A, S, Os e ens. Vamos lá, então. Por exemplo, a palavra amém. Amém. Qual é a sílaba mais forte? O men. Sabiá. Qual é a sílaba mais forte? O a. Sabi-a. Café. Qual é a mais forte? O fé. Dominó. Qual é a mais forte? O nó. Sempre a última mais forte é o oxítono. E sempre que terminar com a, e, o e em, ou as, es, os e ens, vai acento. Então, se quiserem parar o vídeo, vocês podem parar e observar essas palavras que estão na tela. As palavras de cima, da coluna de cima, da linha de cima, possuem acento, porque elas terminam com essas letras. Em inglês, gambá, parabéns, ninguém, crochê, assim vai indo. Já as palavras de baixo, que terminam com i, com u, com r e com l, não possuem acento, porque apesar de serem oxítonas, elas não estão terminando com a letra correta para ter. Elas não passam nessa fase para receber o acento. Além dessas, tem uma outra exceção, que é dos ditongos abertos em o, e, e el. Por exemplo, chapéu, papéis, heróis, corói, pastéis. Esses têm acento, são oxítonas. Terminam com S, com U, com I, mas isso não importa. O que importa é que tem o ditongo aberto, né? O O, o E e o EL. Então elas vão ter acento. Essa é a única exceção. Senão, todas que terminem em A, E, O, em e o plural possuem acento. Vamos para uma atividade. Pause esse vídeo e acentue as palavras que são necessárias. Vamos lá? Então eu vou falar para vocês a resposta. Hífen tem acento no I, lápis tem acento no lá, silêncio tem acento no E, sacrifício tem acento no FI, revólver tem acento no O, item não tem acento, hífens tem acento no I, bônus tem acento no O, automóvel tem acento no O, no segundo O, destoa não tem, pólen tem no O, útil tem acento no U, exausto não, cheio não, órfão tem acento no O e tem o tio, ímã tem acento no I, tem tio, abdômenes não tem acento, espontâneo tem acento no T, auxílio tem acento no si, repórter no pó, táxi no tá, nuvem não tem, fóssil tem acento no O, viagens não tem, ritmo também não, sonho não, língua tem acento no li, andante não, homem não, canoa não, flores não, fáceis tem acento no fá, álbum tem acento no a, açúcar tem acento no su, júri não tem acento, difíceis tem acento no fi, cônsul tem acento no com, líder tem acento no li, meses não tem acento, palácio tem acento no lá, éter tem acento no é e réptil tem acento no é. Agora vocês precisam descobrir qual desse conjunto de palavras possui acento. Somente um desses conjuntos de palavras está correto, entre palavras com acento e sem acento. Qual é esse conjunto de palavras que possui acento? É o conjunto da letra A, é o conjunto da letra B, C, D ou E? Pause o vídeo e daqui a pouco eu vou falar a resposta. Bom, pessoal, então para quem falar que a resposta é a letra C, acertou. Ideia não tem acento, jiboia também não, herói tem, porque é um ditongo, é uma oxítono que termina em ditongo, e as outras não tem. Assembleia, colmeia, boia, estreia, tramóia, voo, enjoo e crem.
Essas palavras elas caíram com acento, elas tinham acento antigamente, hoje não tem mais. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, assistam de novo. E se mesmo assim não entenderam, escrevam aí nos comentários que eu posso gravar um novo vídeo explicando de novo esse conteúdo, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção.